E vamos para mais um react aí no debate entre o professor Elias Jabbour e a Renata Barreto. O último foi... Me estressei demais. Não viu já? Vai lá ver, porque, olha, no fim do vídeo eu já tava... Eu tive que parar porque assim, é demais. Mas vamos ver o que eles estão falando agora, dessa vez, sobre a China. Vira lacração. Tá, Os então dados chineses não são vou confiáveis. te dar então só um exemplo. Então, Esses dados chineses não são confiáveis porque quem assistiu o último vídeo, no fim do vídeo eles falam sobre a questão dos uigures e que ela questiona, né? Os dados chineses são confiáveis, dá para confiar? Sim, todos os dados usados nessa questão dos uigures vêm de fontes chinesas, que tá tudo na internet. É só pegar e pesquisar. Tem que saber falar chinês, né? Mas você tem o massacre da Praça Celestial. Ah, mas já começou bem esse vídeo, né? Mas tinha que lembrar o massacre na Praça da Paz Celestial. Que aconteceu lá com os tanques, tem o homem do tanque eu não sei se você fala isso ou não, mas eu ouço muito isso na internet, dizem que isso nunca aconteceu e tal. Eu tenho um Reels, um Shorts, um videozinho curtinho explicando que sim, aconteceu sim, as pessoas aqui na China, elas sabem que aconteceu e as pessoas falam sobre isso. Todo dia é uma madeira de piroca sobre a China. Eles sabem que aconteceu. Mas aqui na China se ensina que foi uma tentativa de revolução colorida, porque a gente já sabe que a CIA estava envolvida nos movimentos estudantis lá, insuflando, né, ali foi em 89? Não, eu não lembro. Mas estava ali insuflando para que alguma coisa acontecesse. Então a gente sabe que tinha um envolvimento. Eu não estou dizendo que não existia movimento democrático e tal, mas existia sim os Estados Unidos ali, tanto que tem foto da Pelosi aí na época que ela veio para cá, segurando um banner pela... vergonheira. Quando a BBC foi para a China para conversar sobre eles... Lá dentro, para eles nunca aconteceu? Jesus Cristo, aconteceu, cara, pelo amor de Deus. Não, tem alguns que negam que isso já aconteceu. Na China, eles nem podem falar disso. É mentira, isso é mentira, as pessoas falam. Óbvio que não. Até eu falo nesse meu vídeo curtinho que é uma coisa que as pessoas comentam todo dia, porque a gente, quando tá almoçando em casa no Brasil, ninguém fala, pô, mas é ditadura, né, que tinha matado um monte de gente e tal. A gente não fala sobre essas coisas. Mas sim, é possível, as pessoas podem sim falar sobre isso. Claro que não é um assunto extremamente conversável, porque é um evento numa história de um país de 5.000 anos. Então a BBC foi para lá e aí foi entrevistar as pessoas. Eu já dei palestra sobre isso na China. Sobre Eu já dei palestra, eu, Elias Jabbour, já dei palestra na China sobre o que aconteceu no dia 4 de julho de 89 na China. E para você aconteceu. Você não nega que aconteceu o massacre da Praça Celestial. Vê como ela muda, né? Porque o argumento era, as pessoas não podem falar sobre isso, ninguém na China pode falar, a BBC foi para lá, as pessoas não podiam falar. Aí o professor vem e fala, não, mas peraí, eu fiz uma palestra sobre isso na China. Ah, então você admite que aconteceu. Vê como muda a argumentação, que agora já não é mais se pode falar ou não é. Ah, mas você admite que aconteceu. Houve um grande conflito em Pequim em 89. Morreram umas 10 mil pessoas. Não, isso nem os americanos falam isso. O Estado... Ninguém fala em... Quem fala em 10 mil pessoas é a mesma galera que fala que o Mao matou 80 milhões. É a mesma coisa. Números oficiais da China são cerca de 300. 300 pessoas morreram na Praça Celestial aquele dia, envolvendo aí civis, polícia, militares, que, a minha opinião, exército nem devia estar lá. O pessoal fala, mas quando tem aquela imagem do homem do tanque, né, que para a fileira de tanques e tal, os tanques nem deviam estar lá, porque não se deveria usar exército contra pessoas do próprio país. Essa é a minha opinião. Mas, enfim, são 300 e alguma coisa. Esses números de 10 mil aí já é a galera do Mal Matou Melões. Tem algumas estimativas um pouco mais que vão chegar aí na casa de 1.000, próximo de 2.000. Que são mais realistas. Mas 10 mil ninguém sério fala. O Wikileaks liberou uns cabos, né, as comunicações da época, embaixador, mandando notícia para os países deles, falando, olha, não tem nada acontecendo aqui na praça. O embaixador do Chile, embaixador dos Estados Unidos. Tinha um jornalista que estava por lá também, olha, não está acontecendo nada aqui. Porque aquelas imagens que a gente vê de alguns confrontos não são na Praça da Paz Celestial, são em volta, são ali na região.
Então, desculpa, Renata. Nem o Tiananmen Papers, se você entrar no Google, vai estar lá, Tiananmen Papers. É disso aí que eu tava falando. Que vai estar, que são os relatórios americanos que falam daquele acontecimento. E saiu mais documentos ano passado. Nenhum deles fala em 10 mil pessoas. Não, isso são estatísticas de organizações independentes, porque justamente a China não tem como confiar nos dados. Não. A China, é sempre essa história de a China não tem que confiar nos dados. Vai confiar nos dados de quem? Dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos, o país que literalmente invade os outros, que literalmente invadiu o Iraque usando um frasco com talco, dizendo isso aqui, ó, o Saddam Hussein está usando contra os curdos e não sei o quê. Acho que foi os curdos. Mas contra os iraquianos, é arma de destruição em massa e tal, era talco. É esse os caras que ela quer acreditar. Porque essas ONGs aí, essas instituições eram dessa época aí. Tanto que, ou foi nessa época por aí mais ou menos, que a China deu um fim em um monte de ONG. Porque essas ONGs estavam trabalhando literalmente com o governo dos Estados Unidos. E aí enfiando essas ideias de revolução colorida, etc. E deu no que deu. Nesse caso, eu confio nos dados dos Estados Unidos. Os dados da CIA. E dizem que foram quantos? Não fala em massacre. Eles falam em mortos? Não falam em mortos, não falam em grandes quantidades. Não dão quantidade? Não dão quantidade. Porque não tem como saber. Tá? Então, Mas qual que é a sua tava versão do que aconteceu no massacre da Praça Celestial? Não foi um massacre, não houve protestos a favor da democracia. Sim, assim como tem... O protesto a favor de democracia, que o que eles viam como democracia, tem vídeo, tem foto. Esse lance da Praça Celestial começou em março. Os acontecimentos mesmo, que eles chamam de massacre da Praça Celestial, foi em 4 de junho, se eu não me engano. Mas os eventos ali naquela região, com protestos, etc., começaram em março. Então, meses. Então, teve muita cobertura da mídia. Então, não sabe o que aconteceu. Assim como, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, né, existe, por exemplo, nos Estados Unidos, a morte, vamos pegar aqui, existe um autor americano, que eu não lembro o nome, que fala que ele é anti-chinês, mas fala que existe um massacre da Praça Celestial nos Estados Unidos por dia. Nos Estados Unidos por dia. De negros e latinos. Ele fala isso. Porque é coisa de 300, 400 pessoas por dia que ele fala isso. Mas feita pelo Estado? Claro. Né? No Brasil nem se fala. No Brasil os últimos... Quais são os dados do FBI em relação à violência policial dos últimos? Um jovem negro nos Estados Unidos tem a maior chance, a probabilidade de um jovem negro nos Estados Unidos morrer é através da mão da polícia nos Estados Unidos. Simples. 50% da população carcerária dos Estados Unidos é de negros. Acho que ou é mais de 50%. Mas é um número extremamente alto quando a população de negros nos Estados Unidos é coisa de 12%, 13%. Esse é os Estados Unidos. E aí eles usam essa mão de obra, usam essas pessoas presas como mão de obra barata, é a escravidão 2.0. Últimos 2 anos. Você pegar lá os dados da Secretária de Justiça, do Secretariado de Justiça, do FBI. É muito pouco. E quanto que há de violência policial em relação a negros e latinos? Olha, bastante, menor, né? Pode ser muito menor do que qualquer um que só uma se coisinha fala só, 15% da população americana ela é negra. Uhum. E 80% da população carcerária ela é não sei se é 80 negra, ou seja, não, alguma coisa está errada naquela gente. sociedade. Metade da cocaína consumida no mundo é nos Estados Unidos. Alguma coisa está errada naquela sociedade. Mas vamos falar da China. Alguma coisa está errada, na verdade, é com a guerra às drogas, né? Porque os Estados Unidos controlava a Colômbia, então eles controlavam as duas pontas do comércio de cocaína. Eles controlavam a produção e controlavam a venda. Essa era a jogada dos caras. Nunca foi guerra às drogas. Foi guerra pelo dinheiro. Vamos controlar esse dinheiro. Então, eu postei no Twitter hoje que o Panamá está exportando 40 toneladas de cocaína para os Estados Unidos para serem queimadas. Os caras vão mandar pela Força Aérea Americana 40 toneladas de cocaína para ser queimada nos Estados Unidos. Vai tudo parar na rua, porque tem muita gente ganhando dinheiro com cocaína. Menos quem não ganha dinheiro com cocaína são os colombianos, são os peruanos, são os mexicanos que atravessam, são as pessoas que vendem nos Estados Unidos. Quem ganha mesmo são os brancos do governo. Poluição. Primeiro, Renato, que quem vai fazer a transição energética é o empreendedor. A gente falou sobre isso aí no
no outro react, que é a questão da poluição, que ela falou que aqui na China não tem regras e que os estados estão oprimindo as empresas e tem que fazer a transição energética para ontem. Porque o mundo está indo para o buraco, tem que ser para ontem. Quem vai fazer a transição energética no mundo é o Estado, não vai ser o empreendedor. Claro. Isso aí não é o motorista de Uber ou que vai fazer. Isso aí quem vai fazer essa transição, que custa trilhões de dólares, é o Estado. Óbvio. Tá? Óbvio. Acho que o primeiro fato é esse. Segundo, a China, ela polui absurdamente. Eu trabalhava numa empresa que eles estão colocando painel solar. Você acha que eles estão colocando painel solar por conta do meio ambiente? Não, é porque eles querem economizar dinheiro com energia. É só por isso. Se não fosse por isso, tanto faz. Os caras ainda trabalham com plástico, que é extremamente poluente, eles não estão nem aí. Mas se não for o Estado cobrando, empurrando e forçando com legislação ambiental, não vai ter muita geração aí, porque do jeito que está o calor que foi nesse verão aqui chinês, foi pesado. Aqui tô falando aqui para todo mundo aqui, para o Rodrigão assistir. A China é fato. Só que a China sozinha, isso são dados que não são meus, são da ONU, tá? Ela sozinha, ela investe mais em tecnologias verdes do que Europa e Estados Unidos juntos. E a China, segundo uma figura insuspeita, que é um grande comunista, que é o Al Gore, a China, ela por ano, ela planta 2,5 vezes mais árvores do que o resto do mundo junto. Eu falei isso no outro vídeo, inclusive. A China está reflorestando deserto, a ponto de que teve lá uma BBC da vida, sei lá, falando, China está reflorestando, tá fazendo os desertos ficarem verdes, mas aqui custo. Esse tipo de baboseira. Mas Shenzhen, todos os táxis de ação carro elétrico, os ônibus de ação carro elétrico, tem várias províncias se movendo para essa direção que o carro elétrico, né? De novo eu vou citar a Sabrina Fernandes, vou deixar o link do artigo dela aqui, inclusive, para quem quiser ler, que o carro elétrico não vai salvar o mundo, é melhor do que um carro a combustão, mas o futuro é transporte público. E a China também investe muito pesado nisso. Mas o que a Renata falou, né, que não está nesse vídeo a pergunta, que ela disse é que a China polui demais e não tem regra nenhuma aqui. Isso é uma mentira, simples. E a China é o único país do mundo hoje, polui muito, tá? Eu sou crítico a essa dinâmica de acumulação. Sou crítico, isso aí tá no livro aí. Sou muito crítico a isso daí. Só que o único país do mundo hoje está falando o seguinte: nós vamos alcançar um pico de emissão em 2030 e vamos chegar em 2050 não retirando nada da natureza para fazer as coisas se moverem aqui no nosso país. Que país do mundo é capaz de fazer isso? Então, deixa eu ver se eu entendi. Primeiro, eles vão poluir 3 ou 4 vezes mais que o segundo colocado. Não vão participar de nenhum contrato. Não vão... Per capita, a China polui menos que os Estados Unidos. E volto a repetir isso aí. A China começou a poluir coisa de menos de 100 anos atrás, né? Que é quando teve industrialização por aqui. Europa e Estados Unidos, os caras estão poluindo há mais de 200 anos. E é uma coisa que a gente tem que entender, que o CO2 que está na atmosfera não veio de ontem. Não foi o carro trazendo para cá hoje que fez isso aqui. Não. Isso é um processo de acumulação de séculos que começou justamente com a Revolução Industrial na Europa e nos Estados Unidos. Então é muito fácil dizer que a China hoje polui mais que todo mundo, mas quanto que esses países já poluíram por séculos? Não participar de nenhum contrato, eles nenhum todos acordo. Não, eles não assinaram o Acordo de Paris. Não assinaram. Procura no Google aí. China, Acordo de Paris. Não assinaram o Acordo de Paris. Vamos ver. China, Acordo de Paris. Sei, né? Vai que, né? Faltando 2 anos para sair do Acordo de Paris, o governo da China estão se organizando para... Quais países não assinaram o Acordo de Paris? Brasil? Aê, vai Brasil! Estados Unidos e China não assinaram o documento, que busca a energia mais limpa prevista no Acordo de Paris. Não quer dizer que a China não está fazendo nada, só não assinou o acordo. Paris, isso era uma coisa que o Trump falava muito. Não, o Trump saiu do Acordo de Paris. Tudo bem, mas justamente por isso. Tudo bem. Por isso, ele... Para ver o ridículo, né? Para ver o ridículo. Não, tudo bem. O exército, né, dos Estados Unidos, as Forças Armadas dos Estados Unidos são o 4º ou 5º maior poluidor do mundo. Se eles fossem o país, eles seriam o 4º ou 5º maior poluidor do mundo. É que eu não lembro exatamente se é o 4º ou 5º. Esse é o nível de poluição que os Estados Unidos faz. Além deles serem o 2º maior poluidor do mundo, as Forças Armadas dele poluem nesse nível.
Falava do Acordo de Paris por isso, falava que era uma farsa. Que era uma farsa entre os países da Europa que estavam com essa história toda de ficar sinalizando virtude, enquanto o maior poluidor não entrava. E ele continua sendo o Estados Unidos. Ele continua Per capita sendo Estados Unidos. o maior poluidor. Per capita Estados Unidos. Mas mas aí você vai dividir por 1 bilhão e sei lá quantas pessoas. Sim, mas per capita Estados Unidos. Mas não interessa per capita. O que interessa é o quanto você está poluindo em relação ao resto do mundo. A China é 3. Não interessa o per capita. Jesus Cristo. É muito fácil ser economista freestyle no Brasil. São 4 vezes maior do que o segundo colocado. Sim, mas então a você vai população poluir por 20 ou 30 anos mais. E vamos colocar aí uma relação dizendo... 20 ou 30 anos. A gente está em 2022, 2030 é daqui 8 anos, meu Deus do céu. É muito fácil ser economista no Brasil, cara. E não, a China não polui 3, 4 vezes mais que o segundo colocado. Que essa poluição maior vai fazer com que você tenha um avanço maior de tecnologia. Então, você tem hoje na Holanda, que é um país tradicionalmente livre, com bastante liberdade econômica, bastante prosperidade. Contra zero na Holanda. Com o quê? A Holanda nas relações internacionais é um zero à esquerda. Que não interessa as relações internacionais. A gente está falando de qualidade de vida, a gente está falando de prosperidade. Eu tô falando de poder. Mas não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que a Holanda, que é um dos países mais livres do mundo, mesmo assim... por causa dos governos progressistas, que eu odeio essa palavra porque progressista não é progresso, mas justamente o ponto de haver pessoas progressistas dentro do governo da Holanda, hoje eles estão dizendo para os farmers, para os fazendeiros, que para conseguir chegar nesse acordo da ONU de 2030, eles vão precisar estatizar algumas das fazendas, vão precisar parar de produzir comida, bom, né? E isso já está impactando a cadeia toda produtiva e naturalmente isso está elevando o preço. Olha o nível de argumentação. Tem políticos progressistas. Gente, a gente tem ciência e dados. Inclusive no primeiro react que eu fiz, ela zoa o mal porque... E o professor Elias, porque eles falam que o mal era um cara da ciência, que ele seguia a ciência, e ela zoa isso. Tem literalmente ciência dizendo a gente tem que fazer alguma coisa hoje para o aquecimento e para a emergência global, a emergência climática. Hoje, não amanhã, não daqui 30 anos. E aí ela vem e fala, não, porque tem uns progressistas. Não, tem gente que segue ciência, tem gente que vê aquilo ali, olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Simples. Preço. Então, quando você fala de inflação, ela vem principalmente da questão monetária, mas ela vem também desses choques de oferta causadas pelo Estado. Então, quando você tem uma China poluindo um monte, é só uma pergunta que eu vou te fazer para finalizar. Você tem a China poluindo por muito mais tempo e muito mais do que os outros. Então, isso é justo falar que a China pode poluir muito mais, porque agora eles estão plantando árvore? Quem garante que isso vai ser suficiente para... Não, justo não é. Justo não é. A China está errada em continuar poluindo desse jeito. Eles têm que investir mais para reduzir a poluição. O problema é toda essa argumentação de que a China é o maior poluidor do mundo, que Estados Unidos... Meu Deus do céu, é muita babação de ovo dos Estados Unidos. Para diminuir a quantidade de poluição que eles fizeram até então. Primeiro que é o que a China promete, eles cumprem nesse tipo de a gente vê isso aqui. De quesito que é a questão ambiental. Eles cumprem. Aqui. Ou seja, poluem, sim. Não, eles cumprem as metas deles. Ela é muito então, se você for observar, por exemplo, a porcentagem de gás natural na China há 20 anos atrás e hoje, aumentou. E se você for fazer a previsão de 20 anos atrás e hoje, é a mesma. Isso são relatórios internacionais não produzidos na China. Né? Eólica, a mesma coisa. Ou seja, as metas dos planos quinquenais estão alcançando. Com relação aqui, rapidamente, a questão de que na Holanda vai ter que estatizar as... Como que é? As fazendas. Primeiro que não precisa estatizar. Né? Se você for observar a agricultura europeia, por exemplo, aí é uma questão do nosso agronegócio. Quem vê ela falar assim, a Holanda é o país do agronegócio, né? Os caras produzem comida para meio mundo, né? Os caras são o Brasil. Também estudo muito essa questão que envolve a grande produção. A Europa, ela subsidia a sua agricultura em quase 300 bilhões de dólares por ano. Para que você vai estatizar um negócio desse? Isso já está praticamente estatizado. Quem financia a produção... Não foi que está certo ou errado. Quem financia a produção na Europa, da agricultura é o Estado. E se não financiar, é engolido pela agricultura brasileira. É isso aí. É muito fácil ser economista liberal e simplesmente falar umas paradas aleatórias que nada casa com nada. É muito fácil, é muito simples. Bom, tá aí mais um react. Vamos ver se eu tenho estômago e omeprazol para continuar nos próximos dias.